Oiê! Esse é o nosso vídeo sobre metas de 2022. Se você me acompanha aqui no canal, viu que eu já fiz o meu vídeo sobre o balanço do ano passado com as minhas metas de 2021. E agora nesse vídeo a gente vai ficar pronta para poder escrever nossas metas e decidir quais vão ser essas metas para o nosso ano. Para quem não me conhece, meu nome é Giulia Tessitori. Eu comecei a falar um pouco mais sobre organização, estudos, planejamento lá no meu Instagram, que é @GiuliaTessitori. E de uns tempos pra cá as coisas foram crescendo, agora somos muitos lá no Instagram. E enfim, vamos começar esse nosso vídeo sobre metas de 2021. Eu quero que você saiba que esse é um método que eu apliquei exatamente dessa forma no ano passado, então eu sei mais ou menos o que deu certo e o que deu errado, mas eu também venho aplicando isso há um tempo já na minha vida, com algumas modificações que eu fui fazendo, né, nos últimos anos, mas isso começou principalmente, acho que em 2016, 2017, quando eu decidi que eu queria mudar de faculdade, mudar de emprego, então eram tantas mudanças que eu fiquei um pouco perdida em como estipular metas, assim, eu não queria nem ter muitas projeções. Eu só queria direcionar minha vida para algo que eu realmente estava animada e disposta, né, porque não era o que acontecia naquele momento. Então esse vídeo vai ser muito bom para você não só entender como escrever metas de uma forma que você consiga entender se você cumpriu ou não, mas também quais são as metas que estão muito alinhadas com o seu propósito de vida, né? Quais são as metas que realmente te deixam muito animada, muito entusiasmada e não necessariamente são só aquelas metas que você vê outras pessoas realizando e tem vontade de realizar também. Eu vejo muitas metas, por exemplo, de leitura, né? Então eu quero ler 30 livros nesse ano, 20 livros nesse ano, o que obviamente está tudo bem, mas se você imagina que você está realizando essa meta, isso te deixa muito entusiasmada? Não? Então talvez seja legal direcionar a sua energia para outras coisas. Então vamos lá. O nosso primeiro passo é o que a gente vai chamar de mapa dos sonhos. Essa técnica eu aprendi há algum tempo com a Isa Mesadri, que também tem um perfil no Instagram super grande que fala muito sobre principalmente astrologia, e eu queria só deixar claro que a técnica é a mesma, mas a gente vai usar isso de uma forma um pouco diferente. E o que é esse mapa dos sonhos? Você vai pegar uma folha e vai escrever nessa folha no centro o seu nome e, enfim, a data de hoje, alguma coisa para marcar em que período que esse mapa foi realizado. E você vai puxar umas setas para as áreas da sua vida. E quais vão ser essas áreas da sua vida? Isso vai totalmente de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, separo a minha vida em corpo, com as atividades que dizem mais respeito à minha saúde, atividade física. A segunda área é a área que eu chamo de mente, que são as atividades mais intelectuais. A terceira área é a terra, que são metas ou propósitos, sonhos que dizem respeito a uma comunidade, algo mais ligado à terra. Então, por exemplo, eu sou vegana, eu faço minha compostagem, enfim, isso tudo vai em terra. E a quarta área é alma, que todos os processos mais criativos, coisas que a gente fala que nutrem a nossa alma, assim, ficam nessa quarta área. Mas você pode dividir, por exemplo, o meu namorado, ele divide entre pessoal e profissional. Então, é uma forma muito simples de você dividir a sua vida em áreas. Uma forma muito comum é você também ter, por exemplo, as suas finanças, a sua faculdade, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Se, por exemplo, viagem é muito importante para você, talvez vire uma área da sua vida, sabe? Então você tem que ir sentindo como que você enxerga a sua vida dividida. Então você vai dividir, puxar setinhas nesse mapa mental para cada uma dessas áreas. E aí o que você vai fazer? Você vai tentar identificar quais são os seus sonhos de cada uma dessas áreas. Por exemplo, em mente, que é uma área muito importante da minha vida, eu tenho os meus processos intelectuais. Caso você não saiba, né, eu faço mestrado, eu estudo filosofia, cinema, então é uma área que eu exercito muito e está muito ligada ao meu propósito de vida. Qual que seria meu sonho? Então, por exemplo, eu tenho um sonho de dar aula em universidade.
quando eu paro e penso assim que eu estou dando aula em uma universidade do tema que eu gosto, que por exemplo é cinema e filosofia, isso me deixa muito entusiasmada. Então esse é a primeira tarefa, né? Você tentar se colocar em situações que você está agindo naquele sonho. Então se por exemplo a sua meta é ter um alto cargo na empresa, você não vai pensar assim, nossa, eu queria muito ter esse alto cargo. Você vai tentar se imaginar nesse alto cargo. Então você vai tentar se imaginar chegando nesse trabalho, se sentindo muito empoderada, se sentindo, tendo um salário que você considera que te deixaria muito motivado ou motivada. E isso tudo vai ser muito bom para você ter um termômetro do que tá alinhado ou não com esse propósito de vida. Porque se, por exemplo, eu tento me imaginar trabalhando numa grande empresa, não sei, por exemplo, minha faculdade é em cinema, né? Se eu tento me imaginar sendo diretora de um filme, eu não consigo ficar tão entusiasmada. Sendo que para outras pessoas, talvez isso seja assim, um sonho que quando você se coloca naquela situação, isso te deixa muito, muito empolgado. Então, não é o meu caso. Ou seja, esse sonho, essa meta, não tá tão alinhado no que eu quero. Então, essa tarefa vai ser basicamente você passar por todas as áreas da sua vida e estipular quais são esses sonhos. De uma forma muito prática, o que você tem que fazer é escrever com uma afirmação de que você está naquele lugar. Então, não é eu quero dar aula em uma universidade. Você vai escrever eu vou dar aula naquela universidade. Muito mais para você se sentir naquela situação e sentir se aquilo tá ou não te deixando animada. Então, é basicamente isso, e você vai fazer isso para cada área da sua vida e, enfim, cada área pode ter 3, 4, 5 tópicos. Esse é um momento muito livre. Eu não quero que você se prenda, nossa, a meta tem que ser mensurável, ela tem que ser... Isso a gente vai ver depois. O primeiro momento é entender se aquela meta tá fazendo sentido ou não para sua vida. E isso vai demorar um tempinho, não sei, quando eu faço o meu mapa, demora às vezes meia hora, 40 minutos. Eu acho importante você fazer de uma vez só, sabe? Não ficar quebrando essa tarefa, enfim, porque você tem que ter um momento muito imersivo, né? De se entregar bastante para aquele sonho, né? Para poder fazer essa visualização e ir sentindo se tá ou não te deixando muito animada. E a ideia é realmente que depois que você escreva todo o seu mapa, você fique muito animada com esse sonho que é a sua vida no final de 2022 ou durante 2022. E aí a gente vai para o próximo passo, que é entender como que esses sonhos podem virar metas. Então, se por exemplo, o meu sonho é dar aula em uma universidade, isso é uma meta? Não, isso é um sonho. E como que eu crio as minhas metas para 2022 a partir dos meus sonhos? Aí sim vem aquelas regras que são importantes de você tornar esse sonho mensurável, realista também. Então, se por exemplo hoje eu tô na graduação e para eu virar uma professora universitária eu tenho que terminar meu mestrado e meu doutorado, não é tão realista eu imaginar que até o final do ano eu vou ser uma professora de universidade. Então, talvez isso indique que é um sonho muito importante, que me deixa muito animada, mas talvez eu tenha que dar alguns passos anteriores. Voltando naquele outro exemplo que eu falei, né, sobre você ter um alto cargo em uma empresa que você gosta muito, ou que você até trabalha, ou tá estagiando, né? Se você, por exemplo, hoje é estagiária e o seu sonho é você ser, sei lá, presidente dessa empresa, isso é realista para esse ano? Não. Mas o que é realista? Talvez você ser efetivado esse ano. Então, você entendeu no sonho o que te deixa muito animada. Ok, aquilo tá na direção certa, então qual que vai ser a meta? A meta vai ser efetivada. E é dessa forma que a gente vai tornando essas metas mensuráveis. Então, eu consigo entender se eu fiz ou não fiz, ou quantas vezes. Se, por exemplo, eu tenho alguma meta envolvendo na minha área, por exemplo, de corpo, que é, hoje em dia eu comecei a escalar e eu tenho amado muito essa experiência da escalada. Se eu quero, por exemplo, fazer uma escalada que tem em Ubatuba, talvez eu tenha que dar alguns passos atrás, talvez eu tenha que colocar, por exemplo, uma meta nesse ano de que eu quero treinar a minha escalada uma vez por semana, e isso é uma forma de mensurar, é uma forma de tornar essa meta mais realista. Então é mais ou menos esse o segundo passo, tornar esses nossos sonhos em metas. E você vai fazendo isso para todos os seus sonhos. Vão ter sonhos que estão já prontos como metas, vão ter sonhos que podem virar 2, 3 metas, vão ter sonhos que
eventualmente você vai perceber que você vai ter que dar alguns passos para trás e essa vai virar uma meta talvez do ano seguinte, né? Mas você tá direcionando. E aí, depois que você fizer isso para todas as suas áreas, a ideia é que você realmente tenha todas as suas metas para o ano. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu direcionar para o lado certo. Com as metas, a gente conseguiu estipular o quanto que a gente quer chegar. E agora, o terceiro passo é entender como que eu vou conseguir chegar lá, qual vai ser a minha estratégia. E aí é o momento de você pegar cada uma dessas metas e entender quais são os passos dessas metas. Então, por exemplo, no caso da escalada, talvez eu tenha que me inscrever na academia de escalada, no ginásio de escalada. Talvez eu tenha que encontrar um espaço na minha agenda para deixar reservado para essa escalada. E aí você pode ir traçando todos os passos que você vai ter que ter para chegar nesse objetivo. Por exemplo, se eu tenho um sonho de passar no mestrado, quais são as etapas? Pesquisar quais são esses programas de mestrado, entender o edital, quais são as etapas desse processo seletivo, eu tenho que escrever um projeto de pesquisa. E aí, essa grande meta, que seria passar no mestrado, ela vai virar submetas, e aí essas submetas a gente vai alocar a cada mês. Então, pode parecer algo complexo, mas é algo muito gostoso de você fazer, porque você começa a enxergar o seu ano tomando forma e ficar animada com o ano que tá vindo. E isso vai ser muito importante para você também sair um pouco desse mundo dos sonhos, que a gente entendeu como é importante passar por ele, mas também conseguir direcionar o nosso esforço, a nossa energia para realmente atingir esses sonhos. Então, uma coisa é você pensar assim, nossa, você é professora universitária. Isso parece muito distante, mas a partir do momento que você quebra em pequenas tarefas, cada uma é um pouco mais fácil do que esse grande sonho. Então é muito, muito, muito mais fácil de você dar esse passo de cada vez, porque você sabe quais são esses passos e o passo é pequeno, mas o resultado vai ser muito grande. E é muito gostoso fazer isso porque a gente não tá planejando coisas da semana, do mês, né, que são muito próximas. A gente tá fazendo um planejamento do ano. Então a gente pode se permitir sonhar alto, porque um ano é bastante tempo, né? Uma meta, eu não sei se seria uma meta de longo prazo, né? Mas enfim, é uma meta de um prazo muito maior do que uma meta mensal. Então o gostoso é você realmente poder sonhar muito alto. E se você precisar fazer uma mudança na sua vida, você tem esse tempo de fazer essa mudança, porque, enfim, em um ano muitas coisas podem mudar. E acho que era isso que eu queria falar com vocês. Eu fiz um post no meu Instagram com um pouco desse esqueleto, desse processo que eu tenho de montar as minhas metas, mas enfim, eu trouxe aqui para esse vídeo passo a passo, muito explicado. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês. E eu acho que esse assunto ele vai ser trazido mais algumas vezes, talvez aqui no YouTube, mas também no Instagram, então fiquem de olho. Me sigam lá no Instagram, se você não segue. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. Eu comentei sobre o processo seletivo, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o processo seletivo de mestrado. Tem um vídeo que eu comentei sobre o balanço das metas e tem vários outros vídeos por aqui. E é isso. Espero que o ano de vocês seja muito bom. Espero que esse processo de mapa dos sonhos e metas de 2022 seja um processo muito gostoso e que te deixe muito animada com o ano, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, até mais!